Olá, pessoal. Sejam todos muitos bem-vindos e bem-vindas. Essa vai ser nosso primeiro vídeo para falar um pouquinho sobre o Bootcamp, né? O Bootcamp da FATESG criamos para termos aí uma imersão, mesmo que seja a longo prazo de 12 meses, mas com disciplinas bem características e bem específicas que estão aí orbitando o mundo do desenvolvimento de software, né? A primeira pauta nossa vai ser a parte que contempla um pouco da engenharia de software. Mais especificamente, eu vou falar sobre requisitos de software. O Bootcamp não é um local onde a pessoa, neste caso do nosso aqui, que ela não tenha noção nenhuma, né? No caso aqui, a necessidade nossa é dar um ponto de vista um pouco mais direto, né? Eu costumo brincar de maneira Nextel, né? Direto, em cima de um assunto bem específico. Então, são aulas bem pontuais, pequenas, e que consiga ter aí uma fundamentação muito forte e muito rápido, indo direto ao ponto, né? Então, esse seria o nosso objetivo aqui. Então, vou compartilhar aqui a tela do nosso quadro digital aqui. A ideia desse quadro digital nossa é explicar, poder escrever aqui sobre qualquer assunto. Vou criar um novo caderno aqui sobre o Bootcamp. E aí nós vamos começar por ele, e aí, à medida do possível, eu vou compartilhando esse caderno com vocês, ok? Então, vou tirar a canetinha aqui, para que eu possa escrever. Vou salvar, vou dar um nome aqui. Bootcamp. Bootcamp. Salvar. Beleza, vou vir aqui no botão editar. Vou virar a tela para facilitar a leitura de vocês e vocês vão perceber que vai ficar um pouco maior aí a visibilidade. E aí a gente começa então a falar um pouco sobre o assunto em específico. Veja bem, trataremos de requisitos de software, depois vamos falar um pouco sobre design de software, construção de software, a prática profissional da engenharia de software, planejamento e viabilidade econômica, fundamentos matemáticos da ciência da computação, são assuntos que não nos levam, não existe um curso por aí, né, atendendo esses tipos de assunto aqui. Né? Então, por isso que é importante essa bagagem de introdutória do que a gente tem que fazer, do ponto de vista dos guias da engenharia de software, e depois a gente vai para a parte prática de programação. Então, o primeiro tópico nosso aí na aula de hoje é a parte de requisitos de software. Beleza, então, como eu prometi, de maneira bem prática, o que seria um requisito de software? O requisito de software, ele é isso daqui, ó. Existe um cliente, esse cliente pode ser um CNPJ ou um CPF, ou seja, pode ser uma pessoa física ou uma pessoa jurídica. Este cara aqui, ele tem uma necessidade, porque ele tem aqui uma necessidade, não sabemos ainda qual é. E aí você vai vir aqui e vai em cima dessa necessidade, você vai construir para ele um arcabouço, né, contendo algumas peças que vai ser então a nossa solução, ok? Então lembre-se, primeira regra nossa aqui: softwares são construídos para resolver algum problema. O cara não faz o software só porque ele quer fazer, entendeu? O software, até os mais bobinhos, até os mais sofisticados,
eles estão ali para resolver algum problema ou para, né, no caso aqui, vamos entender o problema como sendo alguma necessidade. Então, o software ali ele foi feito para suprir alguma necessidade, ok? Então, essa necessidade é o que você vai estar trabalhando. Então, por exemplo, existe uma necessidade da juventude aí, né, de postar foto, de marcar onde é que está, de compartilhar os seus momentos da sua vida no meio digital. Aí nascem as ferramentas de mídias digitais, ok? Mas existe também necessidades práticas, necessidades do que vem para poder automatizar algum processo, necessidades que vêm para poder resolver algum problema mais forte, mais pontual de digitalização de processos, de emissões de nota fiscal e por aí vai. Então, essa necessidade nossa aqui, ó, é o ponto focal dessa primeira aula nossa. Por quê? Nós temos que transformar essa necessidade do cliente aqui, entendeu? De uma forma que um time, vamos colocar aqui, um time de engenheiros de software ou de cientistas da computação, vamos colocar aqui um time de engenheiros de software, consiga entender. Eles vão conseguir entender se a gente escrever essas necessidades aqui de tal maneira que você consiga transformar isso daí, entendeu? Em um texto claro e preciso. Quanto mais simples, melhor. Indo aqui na contramão de o que você vê na internet, aqui eu digo para vocês, como o Bootcamp é prático, quanto mais simples, mais rápido você vai conseguir trabalhar em cima do seu, do seu projeto. Então, esse time de engenheiros de software, nós temos que definir esse time. Quem é esse time, né? Quem é o time? Esse time, ele é formado por algumas pessoas, né? Um profissional, perfis, vamos lá. Você precisa de programador, você precisa de um analista de sistema, você precisa de um arquiteto, você precisa de um engenheiro de software, você precisa de alguém para trabalhar com banco de dados, né? Um administrador de banco de dados, um cara que domina isso daí. Você vai precisar de alguém de redes de computadores. Você vai precisar de alguém para trabalhar com a parte de segurança, vou abreviar, não, de segurança. Essa segurança aqui entenda como segurança da informação, segurança de rede, segurança de sistemas operacionais abertos, segurança em sistemas operacionais fechados. Não sei, como é digital tem que estar seguro, ok? Assim a gente tem que mitigar as chances de dar problema. E aqui, cara, essa lista continua, entendeu? Todas essas profissões aqui são profissões que estão cada vez mais concorridas e escassas no mercado. Por isso, o nosso meio campo aqui do Bootcamp. Então, você percebe que para eu ter uma necessidade sendo administrada, para atender alguma especificidade do nosso cliente, para eu construir essa solução, eu preciso de um time para poder trabalhar nisso. Olha só, a lista de times aqui, olha o tanto de gente. Todas essas pessoas aqui é só da parte do software. E aí, quando você junta essas pessoas com as pessoas que estão requisitando o seu software, que é o seu cliente, que nós chamamos aqui de usuário gestor, a empresa, ou uma ou mais pessoas do lado de lá, quando você junta isso daqui, nós chamamos isso daqui de stakeholders. Ok? Então, os stakeholders são todas as pessoas envolvidas no processo da construção de um software. Ok? Então, nós temos que administrar isso. Então, o perfil inicial que nós estamos tratando aqui nesse trabalho aqui é o perfil do cara que seria o engenheiro de requisitos. Porque essa necessidade do cliente, nós vamos transformá-la em requisitos. Ok? E esses requisitos é bem tranquilo. Você tem uma definição bem clara dele. Você vai separar ele geralmente em 3 mundos. Bem simples. Você vai ter aqui, ó, requisitos. Vou colocar de outra cor. Você vai ter aqui o requisito, né? Nós vamos ter aqui o requisito. Você vai ter aqui o requisito
que nós chamamos ele de funcional. Ok? Requisito de software aqui, funcional, certo? Você vai ter aqui, então, o requisito, obviamente, né? Os não funcionais. E você vai ter aqui o que a gente costuma chamar de regra de negócio. Quando você junta esses três aspectos, você tem um requisito. Ok? Então, a palavra requisito é isso. A palavra requisito é qual das necessidades eu estou atendendo nesse exato momento. Entendeu? E aí eu vou construir, então, isso daí para que o cliente possa estar utilizando. Então, eu imagino o software sempre como uma caixa de ferramentas. Você vai lá, constrói a caixa, depois você vai colocando ferramentas dentro, que são seus softwares. Ok? Cada tela que você coloca é uma ferramenta. Você coloca uma tela lá que é uma chave de fenda. Como é que o usuário vai usar isso daí? Depois é problema dele, como é que ele vai alimentar isso. Depois você vai lá e constrói lá algumas caixinhas de parafuso. Então, o cara já tem uma chave de fenda e um parafuso. Aí você precisa lá de uma furadeira, aí você precisa disso, você precisa daquilo, você vai construindo isso. No final das contas, o seu usuário, que é a pessoa que solicitou seu software, ele pode pegar essa caixa de ferramenta e utilizar do jeito que ele quiser estar trabalhando. Entendeu? Então, você vai ter sempre em cima disso daqui. E aí, dentro dessa sua caixa de ferramenta, você tem que definir o que é prioridade para você escrever primeiro. O que você vai fazer de software primeiro. Então, você tem esses tipos aí, né, de situação que você tem que amolar o seu machado para que você possa dar condições, né, para a sua equipe aí conseguir construir todo esse software seu, ok? Então, esse tipo de separação é uma separação muito legal, porque você separa em apenas 3 etapas. Você vai ter o requisito funcional, ok? Você vai ter aí um requisito não funcional e você vai ter aí a regra de negócio. Com isso, você tem que atender a necessidade do cliente. A necessidade do cliente, então, vai ter que ser gerida essa expectativa dele e aí, em cima disso aí, você consegue estar entregando os produtos. Falando em entrega, você dentro do software, você vai ter que ter todos esses requisitos aqui sendo geridos dentro de uma caixa maior, ok? Chamada de escopo, ok? O escopo você pode definir na engenharia de software como tudo aquilo que será tratado para resolver o seu software, ok? Tudo aquilo que você vai entregar para o seu cliente, ok? Beleza, então vamos lá. Para eu trabalhar dentro de um escopo, eu quero fazer um software para fazer a gestão das notas fiscais eletrônicas da minha empresa, todas as emitidas e todas as canceladas e todas as recebidas. Beleza, esse é o seu escopo, mas esse escopo seu aí é macro. Então, é um escopo grandão. Então, do ponto de vista que nós estamos tratando aqui, não é somente esse escopo. Esse escopo é o que o software vai fazer. Então, nós vamos pegar esse escopo aqui e sempre dividi-lo por N vezes. Ok? Por que N vezes? N vezes, você vai fazer um cronograma. Ok? E cada cronograma você vai ter um pequeno escopo, um conjunto de tarefas de requisitos, funcionais, não funcionais e de regras de negócio. Conjunto de tarefas aqui de requisitos, conjunto de tarefas de validação desses requisitos e um conjunto de tarefas para a entrega. E você vai fazer isso daqui quantas vezes? Quantas vezes você vai fazer? N vezes. Até que você atinja o escopo total. Essa divisão aqui em N vezes, você vai dividir ela em alguns períodos. Você vai dividir dentro do seu time, nós vamos te entregar pedaços de sistema a cada 7 dias. Então, você já está aqui definindo como fazer, você já está saindo do que fazer e definindo como fazer. Então, essa metodologia aqui, ó, de dividir essas vezes, aí você dá o nome que você quiser, né? Engenharia de software já tem várias metodologias para desenvolver um software.
Aqui a gente está falando dessa forma porque é o que está acontecendo no momento, né? As tais metodologias ágeis. Então, por isso que é importante entender isso daqui, ó, porque isso daqui é o que você entrega de fato. Você entrega requisitos, ok? Você vai estar entregando requisitos. Esses requisitos, ele está em cima de um escopo. Esse escopo não pode ser total, tem que ser dividido em N vezes. Para cada escopo de N vezes, você tem que fazer a gestão do cronograma. Essa gestão do cronograma aqui, ela é muito importante, porque é ela que vai gerir, entendeu? A expectativa do seu cliente. Se você fala que vai entregar em dezembro, cara, você tem que entregar em dezembro. Se você não entregar em dezembro, você vai ter problema, entendeu? Então é melhor a gente fazer a gestão disso, ok? Então, a gestão de expectativa, você tem que fazer isso com o seu cliente, ok? Certo? Quem não faz a gestão de expectativas, o cara colhe ansiedade, ele colhe problema na data de entrega, ele colhe angústia, entendeu? E ele dá desculpa. Sempre vai ser assim. Não existe outro cenário. Quem não faz a gestão de expectativas, no final da conta, ele dá o quê? Ele dá desculpas. Então, isso daqui é muito importante você estar sabendo tratar disso. Então, de maneira geral, isso daqui é o nosso sistema, ok? De como tratar o software. Beleza, então vamos lá. O requisito funcional. O que seria o requisito funcional? Funcional de maneira bem prática, entendeu? É o desejo real do seu cliente, entendeu? Então, quando nós estamos falando aqui de requisito funcional, nós estamos referindo a uma função que esse software seu deverá atender ou realizar, ok? Então, essa exigência, essa solicitação, esse desejo, essa necessidade tem que materializar em forma do software, ok? Então, isso daí é o que a gente chama de requisito o quê? Funcional. É um requisito de funcionalidade. É o que o sistema tem que apresentar, entendeu? Para ele estar podendo estar trabalhando. Então, geralmente você vai ter aqui, ó, uma funcionalidade. Você vai ter aqui, então, uma funcionalidade. Essa funcionalidade, ela pode gerar com essa setinha aqui da engenharia de software, tá? Tracejadinha aqui. Ela pode gerar, ok? Essa funcionalidade, ela vai gerar aqui, então, um requisito funcional. Funcionalidade, requisito funcional. Então, uma funcionalidade, ela pode ter muitos requisitos funcionais. E aqui você tem essa setinha aqui, a setinha da engenharia de software, que nós chamamos lá de realização. Esses termos que eu vou falando aqui, depois vocês dão uma pesquisada, tá? Vou colocar o símbolo aqui da UML, né, que diz respeito aqui, deixa eu desenhar melhor aqui, que diz respeito, então, a uma anotação, ok? Que é uma realização, ok? Então, esses requisitos, você vai ter vários, você vai ter uma tabela, vamos dizer assim, naquele cronograma vai ter várias atividades. Você vai ter lá um requisito funcional 001, ok? O sistema tem que permitir, aí começa com o verbo, incluir, realizar, consultar, excluir, ok? Gerar, tem que ser esse tipo de verbo. Incluir cliente, ok? De pessoa física. Requisito funcional 002, ok? Tem que ser permitido gerar lista pessoas físicas inadimplentes. E por aí vai. Isso aqui é um requisito funcional, ok? Certinho? Beleza, a gente sabe o que é um requisito funcional. Agora, o que é um requisito não funcional? Entendeu? Então, esses casos aí são coisas bem distintas. Entendeu? Então, quando você faz um modelo conceitual, entendeu? Que você pega isso daqui e transforma ele para dentro do software, no que esse cara aqui ele vai gerar de código, ele passa para um requisito não funcional. Ele não está diretamente ligado aqui dali,
mas vários pedacinhos desse cara vai fazer o requisito ser funcional. Ok? Então, estou dando essa visão do lado de cá, de dentro do requisito funcional, eu estou olhando o que é o requisito funcional, ok? E para fora, eu estou olhando o que ele não é. Então, é muito comum, quando a gente fala de requisito funcional, associar isso a uma funcionalidade. Caso de uso, uma regra de negócio, ou até mesmo um requisito não funcional. Mas tudo isso que eu falei aqui agora são coisas distintas. Dentro, lá na engenharia de software, quando você for fazer de fato, você vai ver que são diferentes. Então, uma funcionalidade, ela pode realizar um ou mais, uma funcionalidade, ela pode realizar um ou mais requisitos, regras, um ou mais requisito funcional. Ok? Se fosse a mesma coisa, se uma funcionalidade fosse um requisito funcional, somente isso, não fosse mais coisas, essa associação que ela estaria de 1 para 1. Ok? Certo? Então, requisito funcional não é necessariamente uma funcionalidade. Ele é uma necessidade funcional, de funcionar, de regra, entendeu? De atender uma determinada demanda. Uma funcionalidade, ela será executada por alguém, o cara, por um usuário do sistema, ok? Certinho? Ok? É aí onde os requisitos funcionais serão o quê? Viabilizados. Quando você tem aqui uma ação que você clica. Então, geralmente, eu costumo brincar com o pessoal aqui, o requisito funcional, ele vai estar dentro daqueles botões que estão aí na tela. Cada botãozinho daquele que você clica e ele dá uma ação, ele é um requisito funcional. Qualquer outra coisa ali dentro, entendeu? Ele está associado a uma não funcionalidade diretamente ao que é necessário para você estar trabalhando com o software. Então, regra de negócio, ele refere a uma restrição do negócio. Para essa funcionalidade funcionar, ela tem que seguir 10 outras regras de negócio. Entendeu? Então, o sistema tem que atender isso, porque senão vai dar problema. Como é que eu posso incluir uma pessoa? A minha necessidade funcional é incluir cliente. Uma regra de negócio poderia ser: deverá ser validado o CPF quanto, né, a Receita Federal, se esse CPF existe na base. Ok? Se esse CPF é um CPF válido. Então, aí eu já estou trabalhando dentro da regra de negócio. Existe uma regra de negócio sobre isso daqui. Só poderá ser permitido incluir um cliente se esse cliente for da região ou morar no território tal. Entendeu? Vamos supor que fosse um sistema de vendas que regionalizasse, né, as vendas dele. Aí o sistema iria direcionar esse cara para outro canal de venda, por exemplo. Entendeu? Então, isso daí são o quê? São regras de negócio. Então, esses detalhes são detalhes singelos, mas que faz todo sentido. Então, o requisito funcional, lembrando, é uma ação. Dentro dessa ação, você pode ter várias regras de negócio. Então, vamos lá. Requisito funcional está associado a uma ação. Essa ação, para ela ser realizada, ela possui o quê? Regras. Então, para eu realizar, eu vou ter que passar pela regra 1, vou ter que passar pela regra 2, vou ter que passar pela regra 3. Ok? Isso daqui é um requisito funcional. Só que aí eu posso ter, dentro desse requisito funcional, dentro dessa ação, para cada requisito desse, eu tenho que construir esse ciclo de ação. E aqui eu poderia ter requisitos não funcionais aqui dentro, atrelado também aos meus requisitos funcionais. Então, isso daqui é muito importante a gente entender. Por isso que eu estou falando desse cara aqui. Então, a importância dos requisitos funcionais, ele tem que estar relacionado com o que o cliente quer. Isso é o principal, isso é o primórdio, entendeu? Isso daqui é para isso que a gente faz software. Né? Então, assim, tem que estar bem claro isso. Isso não pode passar batido. O seu cliente ele vai validar do ponto de vista das suas regras de quê? Dos requisitos funcionais. Depois que a gente vai aprofundar aqui ó, nessas outras ações e nessas outras regras e requisitos não funcionais. E aí, essa agilidade no construir esse software aqui, ok? Está definindo aqui uma metodologia, um método, metodologia. A metodologia é como que a gente vai fazer isso? Vamos utilizar Scrum? Vamos utilizar práticas ágeis? O que a gente vai estar utilizando? Entendeu?
Então, a agilidade, ela está querendo te dizer que você tem que ser rápido para poder entregar. Mas essa pressa não pode encavalar as coisas. E não significa que você vai produzir mais só porque você está adotando a metodologia ágil, né? Entendeu? A ideia é a metodologia ágil conseguir aumentar a sua produtividade. Mas você tem que ser eficiente para isso. O seu time tem que ser um time eficiente. Entendeu? Então, para isso funcionar, o melhor de tudo aqui, que a metodologia ágil prega, metodologia ágil prega o quê? Comunicação, galera. Comunicação. Se você for traduzir a metodologia ágil em qualquer outra coisa, a metodologia ágil vem para poder resolver problemas de comunicação, dos quais você levanta o requisito, tem um programador fazendo, mas o cara não fala nada de que pé que tá, o seu cliente some e não te atende, e aí ele não tira suas dúvidas do que são as regras de negócio que aquele requisito tem que contemplar, entendeu? Aí o seu gerente de projeto some também, aí seu arquiteto some e não dá as caras, aí você constrói o software e não faz a parte de teste, aí você constrói o software e não pensa no design, entendeu? Você não planeja a situação. Entendeu? Como é que você faz todas essas pessoas aqui, ó, conversarem? Aplicando a metodologia. A metodologia ágil, ela não te traz ferramenta, cara, ela te traz, assim, como resolver o problema de comunicação entre as pessoas que existem em todas as áreas. E no desenvolvimento de software não é diferente. Entendeu? Então, isso daqui é muito importante. E aí, ela prega que você tem que ter ferramentas. Então, para eu fazer a gestão desses requisitos aqui, sei lá, vou utilizar um software onde eu possa escrever esses requisitos e anexar em uma atividade. Entendeu? Então, sei lá, eu vou utilizar aqui o Redmine para poder fazer a gestão desses requisitos, tanto os funcionais quanto as regras de negócio, e por aí vai. Entendeu? Então, você tem que estar preocupado com isso. Essa regra de negócio que eu estou escrevendo no Redmine, ela está bem escrita? Ela atende apenas uma situação, porque eu não posso fazer duas inclusão numa mesma atividade, tratando dois requisitos funcionais diferentes. Então, isso daí eu quero dizer em relação à unidade. Tem que ser único. Requisito funcional deve ser uma coisa simples, apenas uma coisa. Não pode ter mais de uma coisa. Você quer mais de uma coisa? Abre duas atividades, abre três, abre quatro. Entendeu? A completude. A completude vai te trazer situação do tipo: esse requisito que eu estou escrevendo, o programador tem todos os insumos aqui dentro para eu poder trabalhar em cima disso. Ele tem um início, ele tem um meio, ele tem um fim. Eu consigo trabalhar tudo em cima disso aqui? Entendeu? Porque o requisito pagar uma fatura, o sistema tem que permitir pagar fatura. Beleza, tá, mas como que você quer que pague essas faturas? Quais são as regras de negócio associadas a este cara? Quais são os requisitos não funcionais associados a esses caras? Um requisito não funcional poderia ser assim, ó. Se der erro na transação, é para estornar o pagamento. Isso daí é um requisito o quê? Não funcional. Ok? Então, tudo isso são coisas que você tem que deixar claro. Então, a escrita do seu requisito funcional, ela tem que estar muito bem feita. Ela tem que estar muito bem feita. Então, para escrever um requisito funcional, a gente sempre tem uma estrutura mínima. Você tem aqui o identificador, sei lá, requisito funcional 001. Você vai ter aqui o nome dele, você vai dar um nome para esse requisito. Você vai ter aqui a qual módulo do sistema esse cara está associado. Sei lá, estou fazendo um modelo aqui para a gente bem simples, igual eu falei. As datas de criação, de alteração, de inclusão, né, a versão, a descrição. Aqui eu vou colocar as datas. Aqui um campo de descrição. Ok? Um campo de descrição para você dizer o que é. A prioridade disso, né? Tem que ter uma prioridade. E só. Você vai fazer isso daqui. Esse daqui tem que ser um documento lá do Word ou dentro de algum sistema para você abrir um requisito funcional. Ok? Então, essa seria a ideia. Né? Então, geralmente, você tem que fazer algo bem simples, né? Para atender uma regra, um requisito de funcionalidade. Entendeu? Não pode atender mais do que isso. E aí você usa ferramentas para poder trabalhar com isso. Tem várias ferramentas da Case, várias ferramentas da UML que te ajudam a desenhar isso daqui. Aí isso daqui transforma num diagrama de classe, depois transforma num caso de uso. Então, isso daqui vai gerar uma saroba de documentação. Eu não estou entrando nessa documentação porque para mim não é importante. Para mim não é importante você fazer um diagrama de caso de uso. Ok? Na vida real, não vamos ver no dia a dia na fábrica de software, cara, isso daí
burocratiza demais o processo e aí depois a gente não consegue trabalhar em cima disso aqui. Entendeu? Agora, você fazer uma boa modelagem, você conversar com o seu usuário e esse requisito aqui está bem explicadinho, com detalhe, com prints de tela, entendeu? Você fazer uma prototipação, cara, isso daí vale demais, entendeu? Uma boa prototipação você ganha assim, ó. Com uma boa prototipação você ganha campeonato. Com uma boa descrição de caso de uso você ganha jogo, mas com uma boa prototipação você ganha campeonato. Entendeu? E o importante para nós é o quê? Ganhar o quê? Ganhar campeonato. Ok? E aí, o requisito não funcional, ele vai tratar de coisas que não estão diretamente, né, relacionado à funcionalidade que você está trabalhando, mas que é algo que o software tem que fazer porque às vezes ele precisa. Às vezes ele precisa fazer porque senão não funciona. Entendeu? Porque ele está obedecendo a uma arquitetura, ele está obedecendo a um requisito do banco de dados, ele está obedecendo a uma limitação da rede, ele está obedecendo a uma limitação de uma impressora que o cara comprou e essa impressora só funciona com tal situação. Entendeu? Então, lá na literatura, você fala que ele define o que o sistema fará e o não funcional, ele vai definir como que o sistema fará isso. Então, assim, o pessoal geralmente fala assim, o que é quando tiver no campo do que é requisito funcional, certo? Quando você tiver, ah, beleza, como que eu transformo isso aqui em código, em linha de código, ok? Aí você tem requisitos não funcionais. Então aqui está o que, aqui está o como. Se o seu cliente estiver satisfeito e tiver tudo certinho, seu software estiver percorrendo tudo o que ele tem que fazer de maneira certinha, validando tudo, aí você tem para isso as regras de negócio. Bacana esse desenho aqui, né? Então, quando eu estou lá no que, eu estou escrevendo o que o meu cliente quer, a funcionalidade. Quando eu vou para o como, para a implementação para o código, aí eu estou indo para o não funcional. O meu software tem que atender uma demanda de 1.000 usuários conectados por dia. Beleza, um requisito não funcional de desempenho. Entendeu? Então, essas definições, ela é muito séria. Ela é muito séria. Entendeu? E a gente tem que tratar isso daqui. Então, esses requisitos não funcionais, ele é espelho, cara, espelho e semelhança dos funcionais. Não tem jeito eu fazer um software sem me esperar, sem eu estar preocupado com as não funcionalidades. Entendeu? Então, quanto mais madura for sua equipe, melhor eles fazem isso daqui. Melhor eles fazem isso daqui. Entendeu? Então, essa seria, então, a ideia para eu trabalhar com regras de quê? Com regras de negócio. Então, esse requisito de software, existe uma padronização da I3E, eu não me recordo, mas como ela é alguma coisa 90, I3E, eu acho que I3E 90. Lá na I3E 90, ele define lá o que é um requisito de software, e ele diz quais são os passos necessários para aquilo dali. E aí existe uma série de situações dentro da engenharia de software, são os livros ó, desse tamanho aqui que seria bom você ler para você entender melhor, para você aumentar, né, o seu leque aí de conversa, né? Então, requisitos de software, necessidades, desejos, exigências de quem? Do seu cliente. Regra de, esses requisitos funcionais. Requisitos não funcionais. Como que eu faço a gestão dessa necessidade do meu cliente? Como que eu vou programar, entendeu? As exigências desse cliente? Como que eu vou fazer isso funcionar dentro do código? Beleza? Isso aqui, requisitos não funcionais. Depois, por baixo, quando eu for para as partes de validações, eu estou colocando aqui de maneira bem simples, mas não é só isso, mas quando eu for para a parte de validação do meu software, aí eu entro nas regras de negócio. Por que quando eu falo assim que não é só isso? Porque uma regra de negócio pode te dizer também um método de cálculo de alguma função. Ah, uma regra de negócio eu tenho que calcular aí qual que é a angulação correta do pneu numa curva para ele não sair pela tangente. Entendeu? Então não é só uma validação, ele está calculando ali para não deixar o seu carro sair, entendeu? Patinar. Entendeu? Então, regras de negócio são isso. Então, esse seria a nossa padronização. E a I3E diz lá também, ó, que como é que você trabalha isso daqui, então? Você vai lá e vai fazer uma elicitação e análise de requisitos. Para isso daqui, você vai conversar com quem aqui?
Você conversa com quem aqui? Aqui você está conversando com o cliente. E aí, existem técnicas para isso, tá? Técnicas de licitação e análise de requisitos. Brainstorms, tem uma série, entrevista, tem uma série de técnicas para trabalhar em cima disso daqui. Beleza? Aí, depois disso, da licitação de requisitos, você vai para uma etapa conhecida como escrever esses requisitos. Eu vou escrever esses requisitos. Sabe aquele documento que eu acabei, aquele quadradinho anterior que eu coloquei da descrição? Você vai escrever ele. Aqui a gente dá o nome disso daqui de especificação. Eu vou especificar, eu vou detalhar um por um como que esse cara vai ser transformado, né, no código, por exemplo, de alguma maneira. Especificação, especificar. Não, vou colocar no verbo correto aqui, né? Já que eu estou na ação aqui, na especificação de requisitos. Então, eu vou para essa etapa de especificação de requisitos. Quem que está envolvido aqui? Analista de sistemas, analista de negócio, entendeu? Alguém que tem domínio do seu produto, do que está falando, pessoas que conhecem a necessidade do cliente, que conhecem o mercado, que conhecem das regras disso daqui, para ele poder tirar os falsos positivos, os falsos negativos e os falsos entendimentos. Ok? Então, aqui são essas pessoas. Depois disso, eu vou fazer uma outra reunião com o meu cliente de novo para validação de requisitos. A página acabou aqui. Aqui, validação de requisitos. Ok? Depois que eu fizer isso daqui, eu vou então o quê? Documentar isso. Aqui ficou no finalzinho da página, por isso que está feio assim. Mas é isso. Passo 1, eu levanto os requisitos. Parte 2, eu descrevo esses requisitos. Parte 3, eu valido com o meu cliente. Parte 4, eu gero uma documentação. Né? Essa documentação aqui é o que vai para o programador, para o desenvolvedor, etc. É esse item 4 aqui que vai lá para a sua ferramenta de gestão de expectativas. Massa, né? O que é o Redmine? Ferramentas de gestão de expectativas. É o que você vai ficar entregando para o seu cliente, né, no tempo que você determinar, de 2 em 2 semanas, 7 em 7 dias, do jeito que vocês quiserem. É esse cara aqui. Se sua empresa, o local que você está, não faz isso daqui, cara, tá errado. Entendeu? Geralmente, o que a gente faz? Levanta os requisitos e do item 1 a gente pula para o item 4. Tá errado. É por isso que depois você entrega uma funcionalidade e o cara fala assim, mas não foi isso que eu pedi. É claro, você não conversou com ele depois para poder saber se ele se você entendeu certo o que ele estava fazendo, entendeu? Do que ele estava falando. Gente, você tem que dormir de um dia para o outro da etapa 1 para a etapa 4. Você não pode fazer ela no mesmo dia. Se o seu software é um software que tem que ser feito com muita maestria, um software muito peculiar, vamos dizer assim, cara, levanta os requisitos, matura essa ideia, conversa com as pessoas envolvidas, entendeu? Conversa, faz a especificação certinha disso. Depois que você fizer isso, aí você leva para o seu cliente e pergunta para ele, cara, se eu desenhar essas telas aqui, ó, porque existem documentos que você pode gerar em cada uma dessas 4 etapas. Um documento que pode ser gerado aqui, poderia ser um protótipo. Entendeu? Então, você leva esse protótipo para o cliente, por exemplo, que é uma técnica, a técnica prototipação, você leva esse protótipo para o seu cliente e aí você pergunta para ele, e aí, eu entendi certo, cara? É isso daqui mesmo? Não faça isso no mesmo dia. Entendeu? Por que eu falo isso? Eu falo isso porque quando a gente dorme, cara, a gente dá uma espairecida, você pensa em outras formas, você sai ali do calor da negociação, você sai ali do calor da emoção, então você consegue trabalhar isso daqui de maneira o quê? De maneira melhor, ok? Então, cada uma dessas etapas aqui, né, cada uma dessas etapas aqui gera alguma documentação, aí cabe a vocês pesquisarem quais são esses documentos aqui. Nosso entendimento aqui do Bootcamp é trazer essa luz. A luz disso daqui é importante. Então, uma tarefinha que cabe para vocês aí é ver quais são os documentos em cada etapa dessa daqui, o que é feito em cada uma dessas etapas que eu acabei de colocar aqui, entendeu? Então, você vai começar a entender isso daqui e você vai começar a ter uma série de situações, porque isso daqui, pessoal, ele vai estar diretamente relacionado
com um item que a gente não dá muita moral, que é o custo do seu software, o custo de gestão disso, o custo de manter isso. Então, você vai ter alguma coisa que, por exemplo, você vai ter sempre assim, ó, requisitos, aqui não funcionais. Isso aqui está lá no Sweetbox. Aí você vai ter aqui, ó, dentro dos nossos funcionais, você vai ter os requisitos, os requisitos que diz respeito ao produto em si que você está criando, os requisitos que diz respeito a mapeamento de processos, requisitos de processos, e você vai ter aqui um cara que a gente conhece aqui, entendeu? Como requisitos, entendeu? Requisitos que precisa de alguma atuação externa, que não está diretamente relacionado com você, que você precisa comunicar com outros setores, vamos se dizer. Dentro do requisito aqui, cara, de não funcional, olha só, você tem aqui usabilidade, ainda mais hoje com mobile, com tablet e celular para cima e para baixo, os caras fazem tudo no celular, isso aqui é muito importante. Você tem aqui que se preocupar com a manutenibilidade. Você tem aqui a confiabilidade. O que mais? Você tem segurança. Você tem aqui desempenho, não é isso? Você tem aqui portabilidade. Concorda? Estou falando para você, né? A reusabilidade do código. Tudo isso daqui, ó, é requisitos não funcionais que veio de uma funcionalidade, de um requisito funcional. Entendeu que bacana? Então, por isso que é importante vocês lerem e estarem trabalhando sempre em cima desse aspecto. E esse requisito não funcional aqui, ele vai gerar os diagramas do UML, né? Prototipagem, vai gerar diagrama de classe, vai gerar uma série de situações, histórias de usuários, né? User stories, validação desse protótipo e por aí vai. Então, este daqui seria, então, a ideia para a gente estar trabalhando sobre os requisitos do nosso primeiro encontro hoje, ok? Eu vou encerrar, então, vou depois compartilhar esse vídeo com vocês, deixar no canal mais fácil, e aí a gente já vai para o próximo assunto. Na próxima aula, eu já vou tentar gravar isso aqui para vocês. Abraço a todos, fica com Deus, espero que eu tenha contribuído. Postem suas dúvidas, tá? E aí a gente vai tentar trabalhar em cima disso aqui. As suas dúvidas é que vai guiar, né, um entendimento maior sobre esse assunto aqui. Mas precisamos falar sobre requisito de software, porque ele ele é o primeiro tópico e é um dos mais importantes. Você errou aqui, você constrói tudo para frente de maneira atrapalhada, tudo desplanejado, a expectativa não vai ser bem gerida, você vai ter gastrite, você vai ter uma série de problemas e transtorno, inclusive de cunho financeiro, ok? Abraço a todos e até a próxima.